Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos continuar a série sobre beleza, saúde, estética e o assunto desse vídeo interessa a várias pessoas. Toxina botulínica, o famoso Botox. Quer saber mais? Então vem comigo! Gente, eu tô aqui na Vinci Hair, que é muito conhecida pela parte de implante capilar, mas aqui eles também fazem tratamentos de beleza, tratamento de estética, saúde, e hoje eu vim falar sobre um assunto que interessa muito as mulheres, os homens, todo mundo adora, que é a toxina botulínica, que a gente conhece mais como Botox. E para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, eu tô aqui com a doutora Larissa. Muito obrigada, doutora, de nos receber aqui. Prazer imenso estar aqui com você. Vai contar tudo para nós. Vou contar tudo, esclarecer todas as dúvidas. Conte tudo, não esconda nada, porque a gente tá aqui, ó, curioso para saber sobre esse assunto. E antes de começar as perguntas, gente, o que eu achei muito curioso, uma informação, ó, diferente. O Botox é o procedimento não cirúrgico mais realizado no mundo. E adivinhe onde está o Brasil nesse ranking? Em segundo lugar. Então aqui no Brasil, gente, só perde para os Estados Unidos, viu? Mulherada, os homens adoram Botox, né, doutora? Exatamente, exatamente. Todo mundo gosta e tá cada vez mais comum. E nos pacientes mais jovens também, né? Tá em alta o Botox preventivo, né? A toxina preventiva. Todo mundo tá querendo já começar desde novinho a prevenir as ruguinhas futuras. Então, para começar o assunto, assim, o que é o Botox? Explica para nós, resumidamente, só para o pessoal, quem não conhece ainda, conhecer. O Botox é a toxina botulínica, tá? Que é o nome mais científico. O Botox é a marca. É uma substância que ela faz o relaxamento muscular. Então, aquela musculatura que contrai para levantar, a gente aplica nela para relaxar e ela baixar. Aí nisso tem inúmeras outras funcionalidades. Quando ela é aplicada perto de uma glândula, vamos supor a glândula que produz o suor, ela promove o relaxamento dessa glândula e a pessoa consegue suar menos. Então, olha, que interessante. Evita aquelas indesejadas pizzas, né? Que aquele suor, né? Aquela bolinha de suor. Isso, exatamente. Ela tem aplicabilidade também em couro cabeludo, né? Aqueles pacientes que suam muito em couro cabeludo. Nos últimos meses tem saído estudos da toxina para calvície também. E isso é muito importante, né, a gente falar, porque normalmente a gente associa o Botox, a toxina botulínica, à estética. Sim. Mas ele tem uma grande utilização para a saúde. Para a saúde, exatamente. E a primeira função dela, né, foi para estrabismo. Né, foi para correção do estrabismo na oftalmologia, né, que os oftalmologistas usavam. E em seguida, anos após, foi visto que ela conseguia fazer relaxamento daquelas ruguinhas dinâmicas, que são aquelas ruguinhas que a gente força, né? Tipo os pezinhos de galinha, na testa, nas ruguinhas frontais, a ruguinha do bravo. Assim. Isso. Eu sou bem expressiva, então eu acho que eu tenho uma grande recomendação de fazer essa aplicação de Botox para prevenção também, né? Porque a gente fica assim, ó, com essas marcas de expressão. E vai, ao longo do tempo, vai marcando a testa, vai marcando todas as expressões. Quanto mais a gente força, ali naquela região da dobrinha, vai ocorrendo quebra de colágeno. Então a toxina impede a formação, impede a formação dessa dobrinha e aí para de quebrar colágeno, né? Ocorre um relaxamento ali na região para não aprofundar mais essas ruguinhas. Então por isso que falam que às vezes você tem a testa toda marcada, começa a fazer a aplicação do Botox e todas essas marcas que a pessoa já tem, ela consegue ir atenuando. Consegue ir atenuando aos poucos. Aí que entra também a toxina preventiva, quando a gente começa a fazer antes da formação dessas rugas estáticas, né, que é essa quebra do colágeno. Então, eu sempre comparo, quando chega um paciente no meu consultório e fala da toxina, ah, doutora, mas eu sou muito nova para fazer, né? Às vezes tem 25, 26 anos. Aí eu falo, imagina uma folha de papel amassada. Quando você desamassa, ela não volta mais ao normal, certo? Sim, ela tá toda amassadinha. Tá toda amassada, ela vai ficar toda marcada, né? A mesma coisa com o paciente. Quando a gente pega um paciente já amassadinho, já com rugas feitas, né, ao longo da vida, fica muito mais difícil de voltar ao que era antes. Então a gente vai precisar de procedimentos
muito mais invasivos, né? Às vezes vai ter que recorrer a um bioestimulador de colágeno, a outros procedimentos. Associar, então, a aplicação do Botox a outros procedimentos. Exatamente. Muito. Eu gostei dessa comparação da folhinha, né? Porque a gente fica, é difícil às vezes imaginar a que momento é indicado, qual idade. E o que eu achei muito importante ressaltar é que o Botox não é só utilizado como função estética. Então, por exemplo, eu tenho aplicação de Botox aqui nessa parte, nesse músculo do maxilar, do masseter, porque eu forço muito aqui. E quando eu durmo, eu forço também a mordida. Então, tudo isso me causa dor de cabeça. Então, eu aplico o Botox bem nessa região, como prevenção para enxaqueca. Para enxaqueca, também para relaxar essa musculatura aqui, para o meu dente não sofrer tanto. Para não sofrer tanto, porque isso pode acarretar até retração de gengiva. Exato, vários outros problemas. Então é importante mesmo essa aplicação. Bom, é um assunto que todo mundo tem curiosidade, então preparei aqui algumas perguntas para a doutora responder. Se é mito ou verdade sobre o Botox. Então vamos começar, mitos e verdades sobre a toxina botulínica, sobre o Botox. Doutora Larissa, vamos lá. Tô até com a minha colinha aqui para não esquecer nada, hein? A aplicação de Botox dói? Não. Dói mais quando passa o efeito. Bem essa. Dói mais quando passa. Segunda pergunta, vamos lá. Se a aplicação de Botox tem efeito imediato? Não. Várias pessoas querem já sair com o efeito da toxina, mas não, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, que ela demora em média 72 a 5 dias, né? De 3 a 5 dias para começar a fazer efeito. Ela vai ajustando na musculatura, com 15 dias é o efeito final. Tá, então depois de 15 dias é que você vai estar ali com o resultado. Botocada. E uma pergunta que não tá aqui, agora é minha mesmo. De quanto em quanto tempo é indicado aplicar? Olha, a gente precisa respeitar um limite de pelo menos 4 meses, né? Então, limite mínimo aí de 4 meses entre as aplicações. Normalmente, os pacientes aplicam de 2, no máximo 3 vezes ao ano, né? E tem algum problema se aplicar no intervalo menor? Tem. O que acontece? O paciente ele vai criando uma resistência se você não respeita. Então, a ação vai ser menor ao longo do tempo. Então, tem que respeitar aí o tempo da toxina, não ter ansiedade. Exatamente. E alguns pacientes dura mais, outros dura menos. Sim. Tem alguma relação Depende com o metabolismo? muito do metabolismo do paciente, aqueles pacientes que são mais atletas, né, malham muito, os homens também, tá, que tem um metabolismo mais rápido que o das mulheres, eles consomem mais rápido, então, por isso que é muito importante a personalização da aplicação para o paciente, né, então a gente tem que analisar todos esses dados do paciente e aplicar a quantidade para ele, né, cada um vai ter a sua quantidade exata de toxina, né, necessária. E uma resposta, né? E uma resposta. Doutora, é necessário um intervalo regular entre as aplicações? Então já foi respondido. Quem pratica atividade física com frequência pode ter uma duração menor da toxina? Pode sim. É igual eu falei do metabolismo. Quem pratica muita atividade física tem um metabolismo mais acelerado. Então pode consumir mais rápido a toxina, né? Até porque na hora que a gente faz atividade física, a gente usa muitas expressões, né? Faz muitas faces de dor, né? De força, né? Então acaba consumindo mais ela. Então aí esse tipo de paciente eu gosto de colocar uma toxina mais forte, colocar então mais unidades por ponto para durar mais. E tem uma dosagem diferente, uma diluição? Isso também muda caso a caso. A gente pode fazer uma diluição menor dessa toxina ficar mais forte para esse tipo de paciente, o paciente homem, o paciente que é atleta, e aí difere daquela paciente mulher, né, que tem um metabolismo mais normal. Então pode colocar um pouquinho menos ou uma diluição maior. Sim, exatamente. Muito bem. Bom, vamos lá. Uma dúvida também que eu já tive e tenho ainda. Depois que você faz a aplicação do Botox, pode massagear o rosto? Precisa ficar em repouso? Tem algum problema? Precisa, Beca. A gente recomenda de no mínimo 4 horas sem massagear o rosto, que é para não espalhar essa toxina, para ela ficar ali no músculo que a gente aplicou. Então, por exemplo, fiz a aplicação, a maquiagem, querendo ou não, você acaba massageando o rosto. Tem problema? Tem. Aí a gente pede para evitar a massagem ou fazer se for passar alguma maquiagem, passar bem de leve, mas o ideal é não passar.
Olha, importante. Isso eu já também não sabia. Pode espalhar a toxina e aí ela vai para outro músculo que talvez não seja o indicado. E aí então um efeito não tão esperado, né? Exatamente. Pode ficar diferente do esperado. Olha, isso aqui é bem interessante, viu? Acho que muita gente tem essa dúvida. Quanto mais cedo você começa a aplicar, a quantidade ao passar dos anos vai aumentando? Você fica resistente? Como que funciona isso? Não, se você aplica, igual eu falei, nos intervalos recomendados, né, de no mínimo 4 meses, não vai gerar uma resistência e o paciente a longo prazo ocorre um fenômeno que a gente chama de miomodulação, ou seja, a toxina ela vai educando a musculatura, ela vai perdendo a força. Então, ao longo do tempo, você não vai precisar usar tanta toxina igual quando você começou. Olha só, é o contrário, então. É o contrário. Quanto mais cedo você previne, menos você vai precisar depois. Exatamente, a tendência é diminuir. Porque sua musculatura ela vai se educando. Então não precisa ter medo, viu? Não precisa Pode ter medo. O botox não vai aumentar, vai ficar resistente. É o que a doutora falou, né? Que tem que cuidar o intervalo entre as aplicações. Exatamente. Mas a quantidade, assim, não é que vai aumentar ao longo dos anos. Não. E tem alguma idade recomendada para início? Ah, não, Beca. Eu sempre recomendo uma boa avaliação médica. Então a gente avalia o paciente, se ele tem expressões muito fortes, já está começando a fazer aquela quebra de colágeno, que começa a formar aquelas linhas que mesmo em repouso aparecem, eu já recomendo a toxina. Botox e preenchimento é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É uma dúvida muito comum, né? A maioria dos pacientes confundem essas duas técnicas, mas a toxina, igual nós já falamos, né? Ela serve para relaxar a musculatura, né? Ela vai ser aplicada naquelas ruguinhas dinâmicas, te usar como modelinho. Ó, vamos lá, gente, ó. Essas aqui e essas de Brava, ó. Tô precisando de um botox, né, doutora? Tá precisando, né? É lindo, que isso. Então, nessas ruguinhas, a gente vai aplicar para relaxar, deixar a expressão do paciente mais suave, né? Amenizar e prevenir as rugas futuras, certo? Já o ácido hialurônico, que são os preenchedores, nós vamos usar para volumizar, às vezes recuperar um volume que o paciente perdeu com o passar dos anos, né? Que a gente tem uma tendência de ir derretendo, a gente perde os coxinhos de gordura, né? Que dão a bochecha, né? Dá aquele ar saudável. Então a gente recupera com os preenchedores, aumenta lábios, melhora bigode chinês. Essa parte aqui, né? Essa marquinha que tem aqui. Dá para empinar o nariz, corrigir. Sim. Com preenchimento. Com preenchimento. Então o botox é para relaxar a musculatura, para prevenir a marca de expressão, rugas. Isso. E o preenchimento é justamente para preencher, para trazer volume. Exatamente, para trazer e devolver volume. Tem alguma indicação para prevenção do preenchimento ou não? Botox pode prevenir, mas já o preenchimento é estético mesmo. Sim, o preenchimento ele é mais estético, mas ele também pode ser para preenchimento de cicatrizes. Tá? Então, o paciente que ele tem uma face muito assimétrica, às vezes ele perdeu volume por algum acidente, até mesmo queimaduras, a gente consegue devolver. E melhorar a hidratação da pele também, tá? Às vezes é uma pele judiada já de sol, a gente usa um ácido hialurônico, que é um preenchedor, mais ralo, que a gente chama, né? Ele é mais fininho, então a gente aplica ele naquela ruguinha fina e recupera aquela região. Então, assim, tem várias funções também. Várias aplicações. Várias aplicações também. Então, deu pra entender, né, gente? Toxina botulínica, o botox, é uma coisa, preenchimento é outra e cada um tem uma função diferente, certo? Última pergunta. Eu acho que essa também as pessoas têm bastante curiosidade e talvez tenham até medo de aplicar o botox por isso. A aplicação da toxina, do botox, ela deixa a pessoa sem expressão? Não. Não assim, tem. Lógico que tudo vai depender da dosagem, né, e de quem está aplicando, aonde está aplicando, se está aplicando no lugar correto, né, se aquela paciente tem mesmo uma indicação. Então, se fazendo tudo direitinho, o paciente vai realçar a beleza dele, né, vai realçar, vai amenizar aquelas marcas de expressões, deixar um olhar mais suave, aquele paciente que tem a carinha muito carrancuda, a gente ameniza. E parece até que eu já fiz aplicação, agora eu tô precisando de novo, mas eu já fiz. E eu não gosto de exagerar muito, porque eu gosto de ter expressão
Você acha que eu tô sem expressão? Não, tá Então, super. pronto. Fiz Então. toxina até um mês. É verdade, ó. Então tem expressão, não tem as marquinhas, né? Não tem as rugas, mas continua com expressão. Então dá pra ver se a pessoa tá feliz, tá triste, tá brava. Exatamente, né? eu tenho todas elas. Então não precisa ter medo, tá? Doutora, muito obrigada. Que isso, Adorei a também. nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado também, tenham esclarecido várias dúvidas aqui. A doutora respondeu tudo, hein? Ela Foi prometeu ótimo, e né? cumpriu. Respondeu todas as dúvidas. E quem usa, quem não usa, quem tem mais questões, questionamentos, curiosidades, escreve aqui nos comentários pra gente saber. E escrevam também o que mais vocês querem saber sobre estética e saúde. Obrigada, doutora. Acho que eu vou voltar a aplicar um botox, então. Eu tô Nossa. precisando. É sempre bom. É sempre bom, né? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.